Salve Maria! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Que alegria! Estamos hoje aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para o nosso segundo dia de meditação dos exercícios espirituais. Vimos na primeira aula como é importante nós nos interessarmos por esse exercício. E acredito que Santo Inácio e Santo Antônio Maria Claret conseguiram despertar em nós essa vontade de continuar a praticar estes exercícios. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sério. Já no segundo exercício nós vamos tratar sobre o fim do homem, ou seja, o último dia de nossas vidas. É um ponto muito importante da nossa oração, pois é o princípio e fundamento de todas as meditações. Afinal, quantas e quantas vezes nós já nos pegamos, pensando como que vai ser meu último dia, como que vai ser o meu fim, como que vai ser o fim do mundo, por exemplo. E Santo Inácio propõe a nossa consideração, acima de tudo, uma verdade importantíssima, classificada em dois termos, a saber, princípio e fundamento. Chama-lhe princípio porque da mesma forma que as ciências possuem princípios que são verdades incontestáveis, das quais se inferem muitas outras da ciência da salvação. A primeira verdade proposta por Santo Inácio é também um princípio do qual se deduzem conclusões e resoluções ordenadas à vida virtuosa. Chama-lhe também fundamento porque, assim como ao construir um edifício, o primeiro passo é fazer o alicerce que o sustentará. Sobre essa verdade fundamental reside não apenas a estrutura dos exercícios, mas também toda a vida moral e espiritual do cristão que está buscando a salvação. E Santo Inácio diz mais: portanto, é fácil compreender a importância de se contemplar atenta e cuidadosamente essa grande verdade. Pois assim como nenhuma ciência se aprende sem princípios sólidos, e nenhum edifício se ergue sem alicerces firmes, os frutos dos exercícios espirituais também serão duradouros, se não estabelecermos primeiro este sólido fundamento do qual tratamos. Ou seja, se nós não nos aprofundarmos na fé e não crermos fielmente que esses exercícios vão nos ajudar a ter uma vida cristã mais bela e mais forte, temos que ter como base a nossa fé, os exercícios vão ruir, a nossa alma vai ruir, assim como um edifício, sem um bom fundamento, sem uma boa estrutura firmando ele, vai cair. Portanto, aprofundemos nesta atenção aqui, porque quanto mais profundamente o considerarmos e o incorporarmos em nossas almas, maiores e mais duradouros serão os frutos que vamos colher, os frutos que colheremos desta santa devoção e desta prática dos exercícios espirituais. Bom, para iniciar, vamos fazer então a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, nossa Mãe, e aos anjos e santos para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos aqui ao prelúdio primeiro, que é a composição do lugar. O que Santo Inácio nos diz quando vamos nos preparar para fazer estes exercícios. Imagina que vês Deus, cheio de majestade e grandeza, sentado em teu trono, e ouve a voz que diz: eu sou o princípio e o fim. Também podes imaginar que
que vês um mar imenso onde surgem diversos rios, ao qual todos retornam. Este mar representa a vontade de Deus, de quem todas as criaturas vêm e a quem retornam. Tu és uma delas que dele saiu e a ele deve voltar. E o prelúdio segundo de Santo Inácio é o pedido pela graça especial. Deus, Senhor meu, eu vos peço que me reveleis ao meu fim o que eu o busque e o alcance. Suplico que me concedais a graça de superar a mim mesmo e vencer todos os obstáculos que possam me impedir. Terminados então esta preparação, vamos ao ponto número 1, que são as palavras de Santo Inácio. O homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e por meio disto salvar a sua alma. Vamos agora à explicação deste primeiro ponto. Qual é a minha origem? Quem é o autor da minha existência? Este conhecimento é tão importante que não posso me omitir dele sem renunciar à minha razão natural e à religião que professo. Este entendimento me conduz, segurando-me pela mão, ao cumprimento de meus deveres essenciais. Toda a natureza clama em alta voz que devo ao autor da minha existência submissão, respeito, obediência, reconhecimento e amor. Quem então é o autor da minha existência? Eu existo, porém houve um tempo em que eu não existia. Há 20, 30, 40, 60 ou 80 anos eu não existia. Onde eu estava então? Eu era nada. Como vim ao mundo? Quem me criou? Dei o ser a mim mesmo? Não. Porque, sendo nada, nada poderia. O acaso me formou? Não, pois o acaso é uma ilusão. Foram meus pais que me tiraram do nada? Não. Eles foram instrumentos pelos quais Deus operou. Este Deus é o meu Criador, e não eles, embora eu sempre deva honrá-los. É um mandamento. Presta atenção. A alma imaterial, espiritual, eterna e imortal que tens, a qual te torna superior a todos os animais e quase igual aos anjos, e que a imagem de Deus, quem mais poderia tê-la criado senão o próprio Deus? A reta razão assim o indica, e a fé ensina quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O mesmo pode ser dito do teu corpo, que é material. E o material é mutável, dependente, não subsiste por si mesmo e não possui o ser de si. Ele o recebe do Ser Supremo, que é Deus, o qual como Criador o trouxe do nada, no modo que, até a parte mais vil de ti mesmo, és obrigado a elevar-te a Deus como teu primeiro princípio e Criador, aquele que te gerou, propagou e conservou. Veja, agora vamos escutar aqui as palavras de Santo Antônio Maria Claret sobre essa explicação, dessa segunda aula dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Além disso, o complexo mecanismo do teu corpo, a coordenação e o funcionamento das inúmeras engrenagens que formam a tua máquina admirável são desconhecidos para nossos pais. Somente Deus, que é a primeira causa inteligente, motora e diretiva, é aquele que ordena e mantém tudo. E a manutenção é uma contínua criação. Ele permite que as segundas causas operem, mas estas não funcionariam sem a ajuda física da primeira. Portanto, deves ficar plenamente convencido de que Deus te concedeu tudo o que tens, a alma com suas faculdades e o corpo com seus sentidos. É Ele próprio e ninguém mais quem mantém isso, pois Ele retira-se sua mão onipotente e imediatamente retornarias ao nada de onde viestes.
Sim, Deus, com sua bondade e misericórdia, te concedeu e mantém o ser que possuis. Ele te preferiu a outros que poderia ter criado e nunca criou. Concedeu-te o nobre ser de homem, ao invés de ser de animal, de planta ou pedra, mesmo que não tivesses direito a um ser tão ilustre e privilegiado. E para qual fim? Uma sabedoria infinita não pode realizar algo sem preestabelecer um propósito digno de sua grandeza. De fato, o único e último fim para o qual esse ser imenso te tirou da não existência é este, para que conheças e sirvas e glorifiques e o ames aqui na terra, e depois possas fruí-lo eternamente no céu. Estás convencida disso, alma minha? Acreditas nisso? Em todos os momentos passados da tua vida, deverias ter glorificado e amado a Deus, e em todos os momentos que ainda tens, também deves servi-lo, glorificá-lo e amá-lo. Por quê? Vamos lá. Santo Antônio, Maria Clarete, agora Santo Inácio de Loyola, vai colocar aqui em 2 parágrafos o porquê disso. Porque assim, primeiro, porque assim determina a bondade de Deus. Imaginemos que vieste ao mundo na forma exata em que te encontras agora, porém totalmente mudo, incapaz de articular uma só palavra, e que hoje Deus descesse dos céus, te soltasse a língua e te concedesse a fala, mas ao mesmo tempo impusesse este mandamento: em reconhecimento à bondade que tive para contigo, não proferirás palavra alguma que não seja para honrar a mim. Poderia existir algo mais justo do que a língua a qual Deus deu a capacidade de falar e louvá-lo? Agora, olha para ti mesmo e diz-me se encontras uma única parte do teu corpo, por menor que seja, que não tenhas recebido de Deus. Se existe em ti alguma potência que Ele mesmo não te tenha dado. Não é justíssimo, portanto, que Deus seja amado por esse coração que recebeste dele e que empregues em obrar pelo Senhor essas mãos que Ele mesmo criou? Ou seja, trabalharmos para Deus, já que Ele nos deu a mão, nos deu a força, nos dá o ar que respiramos? Não é justo, então, retribuirmos a Deus por isso? E no 2º parágrafo ele nos diz assim: porque assim determina o supremo domínio de Deus. Não pode existir domínio mais absoluto do que aquele que Deus exerce sobre ti. Ele é quem te criou e te trouxe à existência a partir do nada. Agora, aquele que planta um jardim adquire domínio sobre ele, sendo dono de todos os seus frutos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quem quiser colher uma única maçã contra a sua vontade estaria cometendo um furto e uma injustiça. Deus te criou e é o Senhor de ti, e de todas as coisas que existem em ti. Portanto, todo afeto que não se volta para ele, toda palavra que não é em seu louvor, toda ação que não é realizada por amor a ele, é um furto e uma injustiça. Agora, alma minha, compreendes o quão apropriado é servir a Deus, honrá-lo e amá-lo com todo o teu coração? Como tens cumprido esta obrigação, ó alma minha? O mau serviço ocorre de 2 maneiras. A primeira é quando te encontras ocioso e negligencias completamente as obrigações que tens para com o teu Senhor. A segunda é quando maliciosamente realizas ações que ofendem o teu Senhor. Como tens servido até agora ao teu Deus e Senhor? O que declara o teu coração? Veja que ele fala com essas palavras justamente para que a nossa alma, quando ele diz, né, alma minha, para que nós olhemos para o nosso interior e façamos este exame como se fosse uma pergunta do próprio Deus.
Como estou agindo? Será que estou negligenciando? Será que estou sendo hipócrita? Como tem sido a minha alma e a minha vida? E com isso terminamos o ponto 1 e vamos agora ver os afetos que Santo Inácio e Santo Antônio vêm nos mostrar através das explicações desses afetos. A primeira é a autoacusação. Ó meu Deus, conheço muito bem as desordens da vida que tive até agora. Meu único propósito e pacto deveriam ter sido amar-vos, servir-vos e glorificar-vos de todo o meu coração. Não deveria ter gasto um único momento, proferido a uma única palavra ou feito qualquer ação senão para a vossa glória e honra. Mas como tenho me portado, tantas milhares de horas da minha vida, tantas milhares de palavras que saíram da minha boca e tantas milhares de ações feitas pelas minhas mãos, a que propósito elas serviram? Oh, quantas foram direcionadas às criaturas e tão pouco a vós, meu Deus! E isto é o de menos. Quantos dias se passaram sem que eu vos tenha cometido novas ofensas e ultrajes? Pobre de mim, como tenho sido descuidado, ingrato e perverso, Senhor. Olha este afeto de autoacusação, é realmente nos mostrar aquilo que estamos pecando, aquilo que estamos fazendo de errado nessa caminhada cristã que temos, em nossas vidas. O segundo afeto que vamos falar é o ato de contrição. Não posso fazer mais, ó meu Deus, do que implorar pela vossa infinita misericórdia, pedindo humildemente perdão. Portanto, detesto e abomino com todo o meu coração e com todas as forças de minha alma, quanto for possível, todos os momentos que não empreguei em vossa honra e glória. Ah, se eu pudesse recuperar as tantas preciosas horas que perdi e tão mal empreguei. Perdoai-me, Senhor, perdoai. Já me arrependo de ter pecado. Tende misericórdia, meu Deus e meu Pai. É um ato de contrição, que nós fazemos com o nosso coração contrito, humilde, às vezes aberto, rasgado, através de lágrimas e sofrimentos. Bom, meus irmãos, vamos agora falar do ponto 2 deste exercício, que é o fim do homem. No ponto 2, não há nada melhor do que viver para o fim último, servindo, glorificando e amando a Deus com todo o coração. O fim último para o qual Deus te criou não foi somente para que o servisse e amasse exclusivamente para a sua glória, mas também para que adquirisses a bem-aventurança eterna e chegasses a fruí-lo na outra vida. Da mesma forma que é certo que agora vives na terra, também é certo que, servindo a Deus, dentro de algum tempo irás gozá-lo no céu. Detente aqui por um momento, alma minha, para refletir sobre o bem que te aguarda. Sobre o bem que vai nos aguardar, Quando ele até nos diz assim, a outra vida que tivemos. Ou seja, foi aquele momento em que éramos nada, simplesmente nada, e então viemos, como almas puras do céu, viemos a viver neste mundo, viemos a viver nesta terra, com esse corpo que Deus nos abençoou. E vamos lá, vamos refletir sobre o bem que te aguarda. No primeiro parágrafo, no céu há uma imensa bem-aventurança para a alma. É-nos tão impossível compreender a bem-aventurança que a alma desfrutará no céu quando esgotar o oceano. O único pensamento que de alguma forma ajuda a vislumbrar sua grandeza é que, sendo Deus um ser infinito, sua bem-aventurança deve ser infinita. Ora, como consequência necessária, pois uma bem-aventurança inferior não poderia satisfazer o ser infinito. Oh, verdade admirável! A bem-aventurança de Deus é infinita, e essa mesma bem-aventurança é o teu último propósito. Deus deseja que tu gozes do mesmo objeto de felicidade com o qual ele próprio é bem-aventurado.
e dos mesmíssimos prazeres que ele mesmo desfruta. No segundo parágrafo, ele nos diz assim, Santo Inácio: no céu há uma bem-aventurança inefável para o corpo. A alma não pode servir a Deus nas coisas que ele ordena em sua santa lei sem a cooperação do corpo. E da mesma forma que a alma alcançará a bem-aventurança, o corpo receberá a mesma graça. Mas qual e quanto será a bem-aventurança em relação ao corpo? A fé já nos diz. Será tão intensa e extensa que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu algo semelhante, nenhuma imaginação poderá concebê-la, nenhum entendimento poderá compreendê-la. Em resumo, Deus emprega toda a sua onipotência para tornar o corpo bem-aventurado em todos os sentidos. Uma graça esplêndida. No terceiro parágrafo, o santo nos diz assim: no céu, ambas as bem-aventuranças são eternas. Oh, quão são todas as felicidades na terra! Há 100 anos havia reis e rainhas. Milhares de súditos se curvavam reverentemente reconhecendo seu domínio. O mundo inteiro admirava o seu esplendor e ao seu poder fazia tremer os reinos. E onde eles estão agora? Apodrecidos debaixo da terra, com seus ossos transformados em pó, pisoteados pelos pés mais sórdidos. Também agora na terra existem reis e rainhas que são reverenciados como divindades. Cuidado! Mas deixai passar um século, o que restará deles? Nada mais do que um punhado de pó que o vento dispersará. O reino que vos espera é uma natureza muito diferente, e nele tudo é eterno. A fruição infinitamente deliciosa da Santíssima Trindade é eterna. Os braços mais doces com Jesus Cristo são eternos. O amor eterno e a íntima familiaridade com a Divina Mãe e com os demais bem-aventurados são eternos. A beleza do paraíso é eterna. A medida abundante de alegria que absorve todas as potências da alma é eterna. O rio de prazeres que inunda todos os sentidos do corpo é eterno. Tudo lá existe sem diminuição, sem alteração, sem interrupção, sem fim, ou seja, eterno, eterno e eterno. E chegamos já na parte dos afetos deste segundo ponto. E o primeiro afeto que nós vamos ver agora e explicar e meditar é o ato de esperança. Ó Deus, ó bondade infinita, ó quão consoladora é para mim esta verdade. O céu é a minha pátria, o céu é a minha herança. O céu é a minha recompensa e o meu fim último. Sim, assim é. É Deus o criou para mim. Se eu o sirvo e o amo, chegará o dia em que resplandecerei com uma beleza superior à do sol e da lua. Dia no qual contemplarei o paraíso com os meus próprios olhos, quando poderei abraçar livremente o meu amado Jesus. E o corpo e a alma estarão imersos em um mar de delícias. Ó dia feliz! Posso eu esperá-lo? Sim, e eu espero. E espero com confiança. Jesus mesmo me prometeu isso. Basta que eu guarde a sua lei e corresponda ao propósito da minha criação. Deus está nos esperando. Jesus Cristo está nos esperando. Imagine, irmãos, chegarmos ao céu, Jesus vem com os braços abertos e nos acolhe, e aí logo atrás dele a gente enxerga a Virgem Maria, nossa mãe rainha, nossa mãe admirável, com aquele olhar de doçura, que ela olha para nós e sempre esteve aqui, né, nos cuidando, intercedendo por nós. Imagine quão glorioso.
o quão glorioso. E sabendo que depois que chegarmos lá, como diz Santo Inácio, será eterno, eterno, eterno. Vamos gozar eternamente desta alegria e desta graça que é de estar juntos com a Sagrada Família, com Jesus Cristo e tantos outros santos, né? E o segundo afeto que nós vamos ver aqui vai ser o desprezo por tudo que é efêmero, ou seja, o desprezo por tudo aquilo que nos traz maldição, o desprezo por tudo aquilo que é uma desgraça. Ora, se o céu é meu, como posso não desprezar o mundo e tudo o que o mundo tem a oferecer? Por que devo me entristecer com as penas e as dores do corpo, se chegará um dia em que este mesmo corpo experimentará somente de puras delícias por toda a eternidade? Por que devo me preocupar tanto com o desprezo dos homens, se por toda a eternidade serei amado e honrado por Deus e por todos os santos? Oh, quão cego tenho sido até agora! Oh, meu Deus, ao valorizar tantos os efêmeros bens desta terra, de agora em diante, quero e me proponho a desprezar o que é passageiro e amar o que é eterno e celestial. Veja, meus irmãos, que afeto maravilhoso é para nós nos convertermos, né? Ah, mas já somos convertidos? Não, nós já somos convertidos. Sim, mas precisamos viver esta graça, precisamos estar mais presentes a esta graça, né? E vamos já, seguindo adiante, chegar ao ponto 3. E Santo Inácio nos diz: não pode haver nada mais necessário do que aspirar ao fim último, amando, servindo e glorificando a Deus com todo o coração. Assim é, alma minha, ao criar-te, Deus teve como finalidade a sua honra e glória, e ele deve alcançar e alcançará infalivelmente este propósito, com tanta certeza quanto é certo que Deus é aquele Deus que é. Portanto, olha e pondera. Vamos lá, Santo Inácio vai separar aqui em 3 parágrafos. Primeiro, Deus é bondade infinita e justiça infinita. Grava profundamente em teu coração, ó alma minha, estas verdades. Sendo bondade infinita, é impossível que ele não ame e não recompense eternamente todos aqueles que o glorificaram, e serviram e o amaram. E sendo justiça infinita, é impossível que ele não abomine e não castigue eternamente todos aqueles que o desprezam. Compreendestes bem essas verdades? Né? Pecar contra Deus, recusar a Deus, nós sabemos que vai ter uma condenação eterna. Mas vamos realmente querer isso? Prossigamos. No segundo parágrafo. Por ser bondade infinita, ele criou o paraíso. E por ser justiça infinita, ele também criou o inferno. No paraíso ele amará e recompensará eternamente as almas que lhes foram fiéis. E em reciprocidade, eles o louvarão e bendirão eternamente. Já no inferno, ele abominará e castigará eternamente as almas infiéis, e elas o amaldiçoarão e blasfemarão eternamente. No paraíso, sua infinita bondade e misericórdia serão louvadas por toda a eternidade. Agora, no inferno, sua majestade e justiça serão exaltadas e cumpridas. E o que se segue disso? Segue-se que, já entramos aqui no terceiro parágrafo, Deus sempre alcançará o seu fim. Faz o que te agradar, mas será sempre verdade que servirás para a glória de Deus. Servindo e amando a Deus na terra, amarás e louvarás eternamente sua misericórdia no céu. Não o servindo na terra, glorificarás eternamente sua justiça no inferno, para que um Senhor de infinita grandeza, feito Deus, é igualmente honroso a recompensar eternamente seus servos fiéis e castigar eternamente os rebeldes. Agora vamos escutar o que Santo Antônio Maria Claret nos diz sobre essa profundidade das palavras de Santo Inácio. Agora, alma minha,
imagina vivamente, de um lado, o céu glorioso e as imensas alegrias que os escolhidos lhe desfrutam, e ao mesmo tempo, do outro lado, o inferno, com os terríveis tormentos que os condenados ali padecem. Pondera o seguinte, minha alma, né? Estamos falando com a nossa alma. Estou destinado a glorificar a Deus por toda a eternidade. Por este é um decreto divino, tão irrevogável e inalterável quanto é impossível que Deus deixe de ser Deus. Verdade aterradora. Com uma destas duas realidades terei que lidar, ou viver eternamente no céu, ou viver eternamente no inferno, visto que no outro mundo tudo é eterno. Minha alma louvará ou blasfemará, amará ou odiará a Deus eternamente, pois ela é eterna. Meu corpo estará sempre imerso nos deleites celestiais ou gemerá em tormentos infernais, pois ele também é eterno. Estas mesmas mãos abraçarão Jesus infinitas vezes ou serão aprisionadas pelas correntes do inferno, porque elas são eternas. Meus próprios olhos contemplarão eternamente os corpos radiantes dos cidadãos do céu ou os horripilantes espectros do inferno, porque eles são eternos. Minha alma e todos os sentidos do meu corpo desfrutarão para sempre de uma bem-aventurança inigualável ou arderão perpetuamente nas chamas, porque todos são eternos. Uma alternativa terrível e assustadora, porém absolutamente verdadeira. E o que decido, ó alma minha? Está ao meu alcance escolher um ou outro, mas um deles me afetará eternamente e será aquele que eu escolher. Com essa explicação do ponto 3, nós já vamos chegar nos afetos. E o primeiro afeto que nós vamos ver agora é o temor. O que direi, ó meu Deus? Irei para o céu ou para o inferno? Uma pergunta terrível que faz estremecer o meu coração. Irei para o paraíso? Não posso saber se será essa a minha sorte, mas sei que dissestes: o que ama a sua vida vai perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Estas são as vossas palavras. Amar a própria alma neste mundo significa entregar-se à sensualidade e ao pecado, obedecer à própria vontade, procurar-se com o julgamento alheio e irritar-se contra os que não nos ofendem, ou aqueles que nos ofendem. Desprezar a própria alma significa mortificar-se generosamente e negar a própria vontade, ignorar a opinião alheia e retribuir o mal com o bem. Tenho eu agido assim? Pobre de mim! A boca de Jesus me condena. Eu não tenho estado entre aqueles que têm desprezado a própria alma. Será que temos sido tão pecadores? Lembra que Jesus nos disse, né? Se alguém te bate no rosto, oferece a outra face. Ou será que somos vingativos? Ele bate no nosso rosto e nós damos um murro no seu nariz. E o segundo afeto que nós vamos ver agora é o propósito. Olha, propósito, determinação. Mas como, meu Deus, se para alcançar o meu fim último dependo de uma eternidade completa e bem-aventurada e a perda dele resulta em uma eternidade infeliz, como posso estar tão descuidado em buscá-lo? Não deveria eu, neste momento, sacrificar a minha vida com alegria, se fosse necessário, para obter o céu? Não deveria eu, neste momento, derramar todo o meu sangue para evitar o inferno? Assim é, adquirir um bem infinito e evitar um mal infinito são dois propósitos para os quais nunca se pode fazer o bastante ou sofrer o bastante. Portanto, resolvo aqui, diante de vossa divina presença, procurar alcançar
o meu fim último, ó meu Deus, a qualquer custo. E para obtê-lo com segurança, também resolvo seguir fielmente tudo o que nestes santos exercícios eu conhecer como necessário e benéfico para este propósito. Como nós vimos, nos exercícios anteriores, qual que é a necessidade nossa para esses exercícios espirituais. E com certeza, passando deste ponto, para irmos ao próximo exercício que vamos ver amanhã, com certeza, nós vamos começar a nos aprofundar e perceber que cada vez mais nós precisamos desses exercícios e o quanto mais precisamos nos preocupar com a nossa alma e o que estamos fazendo aqui na Terra. E chegamos ao terceiro afeto, é a parte já final. Vamos escutar o que os santos nos dizem. Mas esse terceiro afeto é a invocação. Mas quantas vezes fiz essas resoluções e em outras tantas fui desleal e negligente em cumpri-las? Vejo claramente que, se não me auxiliardes com uma força superior, estou perdido. Volto-me para vós, ó meu Deus, e com um coração contrito e humilde clamo: perdoai-me, ó sumo bem, pelos meus pecados e negligências. Não olheis para os meus méritos, mas sim para as vossas misericórdias. Não me trateis com a severidade da vossa justiça infinita, mas sim com a bondade da vossa infinita clemência. E invocamos e pedimos mais. Concedei-me novas luzes que me façam compreender claramente a importância do meu fim. Novos impulsos que comovam profundamente o meu coração. Concedei-me novas graças que me tornem constante em meus propósitos. De que me adiantaria terdes-me criado, ó Pai Celestial, se perecesse eternamente? De que me adiantaria terdes derramado o vosso sangue por mim, ó Divino Filho? Se eu me perdesse, de que me adiantaria, ó Divino Espírito Santo, ter me feito herdeiro por graça, se eu me condenasse? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos batizados, recebemos o crisma e nos consagramos ao Espírito Santo. Fizemos os demais sacramentos. Nós casamos, nós nos confessamos, nós comungamos. E por que ainda estas palavras são tão verdadeiras na nossa atualidade? Se fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, no nosso fim último, devemos sim continuar nesta caminhada para encontrar Deus, o nosso Criador, e não nos entregar aos braços do demônio para o eterno sofrimento no inferno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis caíres em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. E agora vamos à conclusão da nossa meditação. E para concluí-la, a meditação de hoje, vamos fazer a ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nestas meditações. E faço o meu oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedeis por mim e me alcanceis esta graça. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que então, por intervenção de Santo Inácio e de Santo Antônio Maria Claret, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém.